E aí, vamos falar sobre Lost? Eu queria. Eu vejo que muita gente está assistindo Lost agora, depois de tanto tempo que acabou. Até amigos meus estão assistindo agora, então acho que revisitar algumas coisas do seriado, que muita gente já perdeu as referências do que foi, e eu vejo muita interpretação que não foi bem como aconteceu na época. Só para explicar um pouquinho, Lost teve 6 temporadas. A primeira foi de 2004 e cada capítulo era um por semana. E todos eles tinham uma certa complexidade para entender. E hoje eu vejo que as pessoas tentam resumir muito o que não dá para ser resumido. Eu sei que às vezes as pessoas querem já ter uma ideia do que é Lost, até das coisas no geral. Mas o que é tal filme? Aí a pessoa vai dar uma resumida. Só que tanto a pessoa que assistiu e que fala para essas outras pessoas como é que é, elas não compreenderam totalmente e passam uma noção errada. E a própria pessoa que fez a pergunta já se desinteressa no momento que ela ouve uma explicação meio que nada a ver. Por exemplo, quantas pessoas falam que Lost é uma série de um acidente de avião, que eles estavam num purgatório, pagando pelos pecados deles numa ilha, e que no final estava todo mundo morto. Eu já cansei de ouvir essa interpretação muitas vezes. E isso não é o que realmente acontece na série. E além disso, isso não é o mais importante na série. Isso aí acontece de alguma forma, sim, mas não é o desfecho final e também não é o mais importante na série. Então, as pessoas que tentam resumir muito e perdem esses detalhes, que são muitos detalhes, né, no decorrer da série, acabam não aproveitando ao fundo. E quando o Lost passava em 2004 ainda, eu não peguei nessa época, eu peguei em 2006, quando estreou na Globo, e passou a primeira temporada em um mês. Depois do seriado 24 horas, passava 24 horas e depois Lost, isso em fevereiro de 2006. E era um episódio por semana, por dia, quer dizer, todo dia. E era bem tarde que passava e tal. Só que até aquele momento eu nunca tinha assistido o seriado e nunca tinha me interessado por um seriado, porque os seriados até esse momento nenhum tinha me despertado uma curiosidade. Mas eu também concordo que se eu tivesse pego Lost no decorrer, não tivesse visto do primeiro capítulo, talvez eu não tivesse compreendido, ou as coisas iam ficar muito complicadas para... Talvez eu nem assistisse, entendeu? Então o que aconteceu? Eu assisti o primeiro capítulo na Globo, eles passaram depois do Fantástico, em algum dia, o primeiro e o segundo capítulo, né? Que é a introdução da série. E a partir de segunda-feira, segunda a sexta, começou a passar todos. Então eu vi desse jeito a primeira temporada, um por dia. Aí depois a segunda temporada estava estreando ainda na TV a cabo. Aí eu passei a acompanhar pela internet e o negócio foi indo. Só que ao mesmo tempo que o Lost começou a ter esse público, porque assim, a série na época ela tinha muitas teorias sobre o que estava acontecendo, porque as pessoas começam a encontrar muitas coisas na ilha onde o avião cai. E até então a gente não tinha aonde pesquisar. Talvez não tivesse nenhum desfecho para essas coisas. E o Orkut fez toda a diferença no sucesso do Lost. O Orkut e a internet em geral, porque tinha aqueles fóruns de discussão. Mas as comunidades do Orkut, a gente entrava lá e escrevia Lost, parecia um monte de comunidade sobre teorias
sobre o que estava acontecendo na série. Isso deixou tudo mais interessante. Ao mesmo tempo tinha 2 blogs, 2 sites, né, que diariamente escreviam alguma coisa sobre Lost. Ou sobre a produção, ou sobre detalhes. E eu acredito que esses blogs ajudaram muito no entendimento, pelo menos para mim. Que era o Dude We Are Lost e o Lost in Lost. E todo dia eu podia entrar nesses blogs que tinha alguma novidade, de algum jeito. Ou dos atores, ou dos escritores, ou as possíveis ligações de Lost com outros filmes. E muitas vezes eram coisas sobre a série, sobre detalhes dos episódios, que eu não tinha percebido na primeira temporada, que eu já tinha assistido. E a partir daí eu comecei a reassistir Lost, olhando todos esses detalhes, e entendi muito mais coisas, e é por isso que eu tô com a ideia de fazer esse podcast em áudio só, para talvez as pessoas que assistiram Lost ou que querem assistir Lost, ou principalmente as pessoas que viram Lost por mim, de tanto que eu falava, mas que estão vendo agora também. E às vezes ver nessa ideia de maratonar a série inteira e não pegou muita coisa aí. Então é basicamente esse o motivo que eu tô começando esse podcast. Então eu quero começar já falando do primeiro episódio. Eu vou colocar para passar na televisão junto e vou pausando as cenas e vou comentando sobre o que está acontecendo na cena agora. Então, se você quiser assistir enquanto ouve, eu vou falar 1 minuto que tá a coisa que eu tô comentando e você pode acompanhar junto. Então vamos lá, vou começar no primeiro capítulo. Só a primeira cena da série, que começa com o Jack abrindo o olho, levantando e correndo em direção à praia, e o cachorro passando por ele. Só essa cena aí já tem tanta coisa para falar. Por exemplo, quando a gente vê um foco no olho de um personagem, a gente tá querendo... O que a série tá querendo dizer pra gente é que a gente tá vendo o ponto de vista desse personagem. E isso é muito interessante, porque vai acontecer com muitos personagens no decorrer da série. E é um momento que a gente vai parar pra gente ver como outro personagem está interpretando a mesma situação da série. Isso a gente vai ver com o Dean, com a Sam, com o Boone, com o Charlie, com o Locke, com a Kate. Então, assim, antes de tudo, Lost ele não é uma coisa objetiva, ele é uma coisa subjetiva. Porque, da mesma forma que as pessoas criavam teorias sobre o que estava acontecendo na série, os próprios personagens vão ter pontos de vista diferentes sobre o que está acontecendo na série. E a impressão que muita gente tinha também no começo é que a história era sobre o Jack, que ele era o personagem principal, porque ele é só o primeiro personagem que inicia, né, a série. Mas não, pelo menos no meu ponto de vista, o Jack é só mais um personagem, tá? E de uns 15, 16 que vão surgir só dessa primeira frente aí. Então, assim, o que estava acontecendo na série nesse momento, em outros pontos, já tinha o acidente da carro. O avião partiu no ar, certo? Em 3 partes. A cauda já estava lá com os personagens da Ana Lucia, do Echo, da Lib, do Bernard. Já estavam lá. Já está acontecendo nesse momento da primeira cena. Ao mesmo tempo que o grupo dos outros habitantes da ilha tá lá fazendo aquela reunião na casa da Juliet. Então isso já está acontecendo nesse momento também. Ao mesmo tempo que na escotilha, que eles só vão encontrar lá para frente, o Desmond não apertou o botão. E foi isso que causa o acidente, né? O botão que ele aperta na escotilha, que ele não aperta, né? Ele acaba desencadeando uma força eletromagnética que puxa o avião para a ilha. Então tudo isso já está acontecendo nesse momento na série. E tem mais uma outra coisa aí que acho que muita gente não sabe.
o Vincent, o cachorro que passa pelo Jack, ele foi mandado para passar ali, porque o pai do Jack encontra ele e fala: procure o meu filho, que na verdade a gente já sabe que não é o pai do Jack, mas é a fumaça preta ou inimigo do Jacob, que isso aí também é uma outra explicação lá pra frente. Vou tentar explicar rapidinho, só pra quem... Porque assim, de certa forma não tem como eu não dar spoilers e falar já sobre pra quem assistiu a série, tá? Que o desfecho, pelo menos dessa parte do motivo deles estarem na ilha, é que tem duas entidades na ilha, que uma representa o bem e uma representa o mal. E essa que representa o mal, ela é em formato de uma fumaça preta, uma nuvem preta, que tem o poder de se passar por pessoas mortas, porque ela é a morte. Então ela tem o poder de se transportar, como eu vou dizer, dela se materializar como um corpo físico de uma pessoa que já morreu. E como que ela faz isso? Ela rastreia dentro da mente da pessoa alguma lembrança da pessoa, sobre alguém que já morreu. E ela consegue se materializar nisso. Vamos supor, nesse momento da série do Jack, a fumaça preta já abordou ele. Viu que ele tinha um passado com o pai dele, que já morreu. E ela tem esse poder de se passar pelo pai dele. Entendeu? Então, nesse momento que o Jack acorda na série, a fumaça já rastreou a mente dele. Isso a gente vai ver mais explicado quando a fumaça faz isso com o Echo. Na segunda temporada, que ela para na frente dele, fica encarando ele assim, ele fica de frente, e a câmera faz questão de passar dentro da fumaça e vai mostrando ela tirar como se fossem fotos. Só que aí dentro da fumaça aparecem os flashes com as pessoas da vida dele que morreram. E aí ela capta alguém ali que ela pode fazer isso, que ela pode se passar alguém importante para ele, para poder manipular ele no plano dela. E logo depois disso, alguns capítulos depois, o Echo passa a ver o irmão dele morto. Então o que acontece? A fumaça rastreou a mente da pessoa, se passou por uma pessoa morta e a partir daí começa a manipular a pessoa. Então ela faz isso com o Echo, e nesse momento da série, do primeiro episódio, ela já fez isso com o Jack. E aonde que tá essa cena? Porque isso não tá nos DVDs e não tá nos capítulos. Teve um momento na série que fizeram uma mini temporada, tá? Com capítulos que eram para celulares. Uma coisa assim, que eles estavam tentando experimentar um monte de outras mídias para lançar Lost na época. Isso na terceira temporada. Entre a terceira e a quarta temporada. Que eles chamam de mobisódios, que seriam episódios para mobile, né? Então ficou como mobisódios, episódios para celular. Que são episódios curtos de 3 minutos. E no capítulo 13, se você procurar Mobisódios Lost, capítulo 13, você vai encontrar esse, que é o cachorro andando na mata, encontrando o pai do Jack. E o pai do Jack fala pro cachorro: encontra o meu filho, acorde ele. E logo depois, o cachorro encontra o Jack. Outra coisa interessante de ver nesse primeiro capítulo, além dessas outras coisas que estão acontecendo, e também tem uma montagem que alguém fez na internet, juntando todas as coisas que estavam acontecendo simultaneamente com esse primeiro capítulo, com a vida dos outros na ilha, com o pessoal da cauda do avião, com o Desmond na escotilha e com o começo desse episódio. Então, se você procurar também simultâneo, aí você joga em inglês no YouTube, simultâneo acidente Lost, ele vai aparecer esse vídeo com todos os pontos de vista na mesma tela. E o que eu ia falar mais? Olhando agora
do final, a gente já sabe que a série vai terminar do mesmo jeito que começou, com o Jack entrando no mesmo lugar onde ele começou a série e morrendo praticamente no mesmo lugar onde ele acordou nessa primeira cena. Então o tênis, porque quando o Jack levanta, ele encontra um tênis pendurado numa árvore, um tênis branco. Lá no final da série, esse tênis vai estar pendurado ainda, já desgastado, que aí vai ter passado 3 anos desse momento, né? Que a série termina em 2007 na história. Na vida real terminou em 2010. E do mesmo jeito que o cachorro retorna e ele cai no mesmo ponto, ele fecha o olho naquele momento ali. Então assim, o começo da série começa com ele abrindo o olho e a série termina com ele fechando o olho no mesmo local. Então assim, é como se fosse o ponto de vista dele se finalizando, né? Então basicamente é isso. Outra coisa que me faz lembrar desse primeiro episódio também é que na terceira temporada, quando eles querem introduzir o personagem do Rodrigo Santoro com a Nikki, eles refazem essa cena do acidente, incluindo eles na cena. É interessante ver os pontos de vista diferentes também, né? Porque o Rodrigo Santoro, ele entra do nada na série, como se ele sempre estivesse ali. E dá a entender que ele podia ser um dos outros, alguma coisa assim. E eles refazem essa cena com ele em cena, né? Com ele na imagem aparecendo, só pra gente acreditar que ele tava ali desde o começo. Só que demora muito e ele só vai entrar na terceira temporada. Mas é como se ele estivesse sempre aí, presenciando tudo que já aconteceu. Ao mesmo tempo, o Ethan e o Goodwin já foram ordenados pelo Ben a se aproximarem do avião, né? O Ethan na parte da frente e o Goodwin na parte da cauda. Então nesse momento também da série, o Ethan já tá aí, no meio deles, de algum jeito, entendeu? Então é interessante ver que tanta coisa já tá acontecendo nesse primeiro episódio que a gente não tem ideia, né? E a gente só vai tendo essas surpresas pra frente. Então, você vê como é que eles escreviam a série. Eles escreviam a série meio que você viu isso, mas talvez você não viu tudo o que estava acontecendo aqui. E eles voltam para te mostrar alguma coisa que você simplesmente não viu ali. Outra coisa também interessante é que o Loki também já está acordando nesse momento da série, perto ali dos destroços, né? Entre os destroços. E já está vendo que o pé dele voltou a funcionar, porque ele era paralítico. Então também é outro ponto de vista que vai se cruzar diretamente com esse começo. E os personagens são muito poucos o que aparecem nesse começo, referente aos que são apresentados depois. Cadê o Boone, que não tá nessa cena? Cadê a Kate? Onde que ela caiu? Cadê o Said? Não são mostrados todos nesse primeiro momento, né? A Rose. Não, a Rose aparece desmaiada, né? Mas mostrou a Shannon, mostrou o Jim, mostrou o Michael, mostrou a Claire, o Hurley. Só que pelo menos o Boone, o Said, o Sawyer também não mostrou. O Boone, o Said, o Sawyer e a Kate não aparece. O Walt não aparece. Aparece o Michael gritando pelo Walt, né? E a Shannon gritando pelo Boone. E é interessante ver o Loki aparecendo para ajudar o Jack a retirar o cara com a perna machucada. Porque não dá a impressão de que o Loki vai ser um personagem principal de jeito nenhum. Como se ele fosse só um figurante mesmo, né? E lá no 4º capítulo a gente vai ter essa surpresa de que o ponto de vista dele que encaixa com esse começo aí é bem legal. O Jack ajudando a Claire, eles nem sabem que eles são irmãos. Isso é muito louco também, né? Porque lá na terceira temporada vai mostrar que o pai deles teve 2 famílias, né? Tem a família do Jack e a família da Claire. E isso desencadeia também muita coisa na série, né? Essa linha do tempo, da cronologia do pai do Jack,
porque eles brigaram e ele mudou de país e ele tava vivendo com a outra família dele, que era a família da Claire. E e o Jack e a Claire estão aí juntos e nem imaginam que são irmãos. Eu fico imaginando, será que nesse momento os escritores já tinham ideia de que eles dois seriam irmãos na série? Ah, o Boone apareceu ali, né? Agora salvando a Rose. Eu falei que ele não aparece nesse primeiro momento que o Jack surge ali, mas ele depois aparece ali ajudando a Rose, mas não mostra também como foi o ponto de vista dele do acidente, nem da Shannon, nem dos outros personagens, né? Só por curiosidade, aos 5 minutos e 4 segundos é o momento onde explode a turbina do avião, né? E tinha uma teoria muito forte na época que falavam que alguma coisa explodiu a turbina, que não foi só porque o cara foi sugado pela turbina. Mas se você ver a cena, você vai ver uma coisa preta passando perto da turbina antes dela explodir. Ela vem pelo ar assim. E as pessoas achavam que era a fumaça preta, né? Depois que o episódio revelou que tinha uma fumaça preta na ilha e alguém reassistiu isso, era uma teoria na época que nunca foi confirmada. O jeito que o Charlie reage ao acidente, depois a gente vai saber que ele tinha usado droga no banheiro do avião antes de cair, né? Então assim, será que ele tava... O que será que ele tava pensando ali? Será que ele tava achando que tava tendo uma alucinação muito louca? Ou realmente ele tava vendo um acidente, vivendo um acidente de avião? Isso é interessante ver, né? Depois que a gente vai descobrir que ele tava usando droga no avião. Então assim, Lost tem já os pontos que eles vão preparando no episódio pra gente se prender e depois jogar essas surpresas pra gente, essas revelações, né? Coisas que a gente não tinha visto ainda e você vai ver por outro ângulo agora. Por isso que é interessante reassistir mais de uma vez, porque quando você chega, acho que todo o esquema de filme de mistério, principalmente os filmes de terror, que envolvem revelações, é que tem uns mistérios acontecendo na cena. E quando chega no final do filme ou da série do Lost, né? E você reassiste, você pega um monte de detalhes que você não tinha percebido. Então eu raramente assisto algo uma vez só. Porque principalmente dizem que quando a gente assiste uma coisa, que a gente só assiste realmente a coisa na segunda vez, já sabendo o final. Então, tem isso, né? Que a gente só compreende pela segunda vez que a gente assistiu. Aos 10 minutos, a gente vê a Kate encontrando o Jack. Na cena que ela costura as costas dele, né? Pra ferida. E se você perceber, a Kate já vem com a mão, né? Passando a mão na ferida que a algema deixou. Porque ela já é prisioneira da polícia. E ela já retirou a algema nesse momento, né? De algum jeito. E essa algema vai ser encontrada depois pelo Walt, né? Então aí já dá pra ver que tinha já essa ideia de que ela seria prisioneira e já deixaram isso ali de alguma forma, né? Para quando você assiste a segunda vez, você falar, caramba, ela já tava ali passando a mão na ferida da algema. E também tem um jogo sobre Lost, que é a Via Domus, que mostra a Kate no jogo já em outro momento, antes desse encontro com o Jack. Então também tem essa curiosidade aí. A tatuagem do Jack nessa cena, ela aparece bastante, né? E muita gente na época ficava se questionando se a tatuagem fazia parte da mitologia da série ou se era apenas uma coisa aleatória. Que futuramente a gente vai ter uma explicação para isso na terceira temporada. Inclusive chega a ser tema de uma conversa da Kate com o Jack sobre o significado da tatuagem dele. E a gente vai ver no flashback do Jack, numa viagem que ele fez,
E a tatuagem significa, se eu não me engano, significa ele está entre nós, mas ele não é um de nós. E o nome do episódio é O Estranho numa Terra Estranha. Então, é basicamente isso, né? Que tudo isso já está fazendo ligação com esse primeiro capítulo, né? Quanta coisa que, em 10 minutos de episódio, quanta coisa que vai fazer sentido só lá na frente. Mais uma coisa que é interessante, que é a garrafinha com álcool, com vodka, né? Que o Jack tá carregando, que ele tira do bolso do paletó, que foi dada já pela aeromoça, né? Que vai mostrar depois na lembrança dele do acidente. Só que também tem a história do pai dele com o alcoolismo, né? Que é o que desencadeia toda a história do flashback do Jack, porque o pai dele era médico também e operou uma mulher sob efeito de álcool e a mulher acabou morrendo. E isso desencadeou a briga do Jack com o pai, que deu uma briga entre eles, que o pai dele foi morar com a família da Claire, foi procurar, né? E logo depois o pai dele encontra o Sawyer no bar, bebendo também. Então, a história do alcoolismo na vida do Jack, que depois ele acaba também se tornando alcoólatra, né? Quando ele sai da ilha na terceira temporada. Então é interessante só essa ceninha aí, que o Jack fala assim, guarda um pouquinho da bebida. Mas ele tá falando, para suas mãos, ele fala pra Kate. Mas tem uma coisa a mais ali, né? No sentido que ele tá falando. E na hora que ele pede pra costurar ela, ele pega uma linha, uma caixa de linhas, né? E ela pergunta assim, qual cor você prefere? Aí ele fala, acho que preto. Preto tá bom, alguma coisa assim. E a questão da cor branca e preta na série, ela vai ser também uma grande referência. Porque o Locke uma hora vai falar pro Walt que existem dois jogadores, dois lados. Um é claro, o outro é escuro. E a série sempre vai fazer esse contraste entre coisas brancas e coisas pretas. Se você vê o tênis do Charlie, ele tem é quadriculado, branco e preto. O navio que eles encontram na selva é o Black Rock, né? Tanto a questão da fumaça preta contra o Jacob, que seria branco, né? Então isso vai acontecer muitas vezes na série, essa referência entre branco e preto como bem e mal. E aí a gente tem uma cena mostrando outros personagens, o Sawyer, o Hurley, a Claire e o Locke, né? Mas não dá a entender os personagens principais, dá a entender que o Jack é o principal, no máximo a Kate junto com ele. E os outros personagens são todos coadjuvantes. É isso que a série dá a entender no primeiro episódio. Só que ela vai desconstruir tudo no decorrer das temporadas, né? Mostrando que todos são personagens principais dependendo do ponto de vista. Também dá pra ver nessa cena, logo depois, o Boone tentando pegar o sinal de celular. E não consegue. E lá pra frente a gente sabe que tem uma estação na ilha que bloqueia todo tipo de telecomunicação, né? Que é a estação da Chama. Isso. Onde tá o Mikhail Bakunin. Ao mesmo tempo tem nessa cena aí a Rose mexendo no anel que tá no pescoço dela no colar, né? Que lá pra frente, acho que no terceiro ou quarto capítulo, ela vai falar que era do pai dela, do marido dela, do Bernard. Então já tinha uma noção de que a história dela com o Bernard também se desenvolveria. Eu falo isso porque assim, o primeiro capítulo de uma série geralmente é um capítulo teste, que eles fazem para ser exibido, para ver se a série vai ser aprovada por uma continuação e tal. E mostra que eles, desde esse primeiro capítulo, eles já tinham uma ideia da linha do tempo de cada personagem, né? Deixando tudo meio que já organizado para desenvolver depois. Isso é interessante. Essa história que o Jack conta para Kate
sobre a menina que ele estava operando e cometeu um ato errado lá, fez um corte que não devia, e como ele superou o medo, né? E a partir daí ele contou até 5 e o medo desapareceu. Então, vai ter outros momentos na série que a Kate vai contar até 5, fazendo essa ponte com essa cena aí. Até nesse mesmo capítulo, quando elas estão fugindo da fumaça preta, a Kate conta até 5 e eu lembro também da cena que ela tá descendo a escotilha, que o Loki tá descendo ela pela corda na escotilha, no primeiro capítulo da segunda temporada. E ela conta até 5 também, então esse momento vira uma coisa entre eles, né? E também essa cena do Jack operando a menina a gente vai ver depois na série, né? Isso aí vai ser mostrado de novo no último capítulo da quinta temporada. Que logo depois dessa cena, dessa coisa que aconteceu na vida dele, dessa operação errada, o Jacob passou por ele e selecionou ele para a ilha, né? O Charlie escrevendo na mão dele destino nesses negócios que ele usa no dedo, também é um grande tema da série, né? Será que foi o destino que levou eles até a ilha ou será que foi tudo por acaso, né? Isso a gente vai ver, essa divisão de opiniões entre todos os personagens praticamente dão a sua ideia se foi o destino ou se foi o acaso, né? A gente vê isso mais forte com o Loki, mas todos os personagens meio que dão a sua opinião sobre isso. Aos 16 minutos, o Boone se aproxima da Shannon, que ela tá fazendo a unha, tá pintando a unha, né, com esmalte, e ele oferece um chocolate para ela. Esse chocolate é o chocolate Apollo, que a gente só vai ver, é a única coisa na ilha que a gente vai ver dentro da escotilha que não tem o símbolo da Dharma. Porque quando eles entram na escotilha na segunda temporada, aqui a gente encontra um monte de comida com o rótulo da iniciativa Dharma, que é o rótulo branco, né? E ela pega simplesmente um chocolate Apollo, guarda uns no bolso, come um pedaço. E esse chocolate já tá aí nessa primeiro episódio. E depois que Lost acabou, os escritores continuaram fazendo outras séries e eles incluíram esse chocolate Apollo em outras séries. Na série Once Upon a Time ele aparece bastante em outros formatos, tipo barra de chocolate grande, sabe? Não assim chocolatezinho. Então assim, tem uma certa mitologia aí sobre esse chocolate Apollo, que ele está interligado com outras coisas. Inclusive outros trabalhos do J.J. Abrams, né, que ele fez outros seriados e outros filmes depois de Lost, antes e depois, né, mas tem o Alias, Codinome Perigo e o Fringe, que eles acabam criando meio que e o Cloverfield, né, os filmes Cloverfield, que eles estão todos interligados com Lost de algum jeito. O filme Super 8 também. Então, quando você terminar de ver Lost, eu aconselho que você veja esses filmes, porque você vai ver muita coisa interessante também. Esse momento também que anoiteceu e o Hurley está distribuindo as marmitas e tal, a gente vai vendo os outros personagens, né? Um pouco mais deles assim, é interessante ver isso. Porque o Lost já desenvolveu o Jack e a Kate um pouquinho. Agora a gente está vendo um pouco da Claire. Um pouco da relação do Boone com a Shannon, que, no meu ponto de vista, a história do Boone e da Shannon, ela, em algum momento, na primeira temporada, ela toma quase a importância total da série. Como se tudo ocorresse em volta deles, tanto na primeira até a segunda temporada. Só que aí os dois morrem, né? E depois, em diante, quando os dois morrem, a série acaba pegando onda na história do Michael.
Então praticamente esses personagens, o Michael e o Walt e o Bunyan Shannon, eles guiam a série, a linha temporal muito guia por eles, né? E o Bunyan Shannon na primeira temporada e o Michael na segunda. Também o Jim e a Sam, essa história dela, do Jim falar pra Sam, você deve ficar perto de mim e tal, e eles não falando o idioma de todo mundo, né, que é inglês no caso. Só que também a gente já sabe, a gente já sabe agora, né, que a Sam tava entendendo tudo o tempo inteiro porque ela tinha um amante que deu aula pra ela de inglês. Então é interessante também ver como tudo isso já estava no primeiro capítulo, de algum jeito, né? Aos 19 minutos, dá ver que o Jack tá conversando com a Kate, e a Kate fala assim, eu vi uma fumaça na colina, que ela acha que é a cabine do piloto, né? Mas você vê como até quando ela fala eu vi a fumaça, já dá a entender que e ela viu a fumaça preta, sendo que isso nem de longe era pensado na série ainda. A mostrar isso aí só vai ser mostrado no final da primeira temporada, né? Então como eles já sabiam, será que eles já sabiam, já tinham ideia de que era fumaça? Eles colocaram, eles que eu digo os escritores, né? Colocaram essa fala dela aí com esse intuito. Esse momento que a fumaça preta aparece, a fumaça preta ainda não aparece, ela aparece, né? Mas ela não é mostrada. E isso daí, na época que eu assisti, me lembrou muito do filme Jurassic Park, só que porque tem o segundo filme da série do Jurassic Park que se chama O Mundo Perdido, que é The Lost World. E eu falei, caramba, eu já me remeteu, primeiro Lost me remeteu a isso, né? E depois essa cena que parece um barulho de dinossauro em algum momento, né? Berrando. Eu já tinha pensado que tinha alguma coisa a ver com a ilha do Jurassic Park. E, coincidentemente, isso é dito pelos próprios personagens. Será que a gente está na ilha do... Será que foi um dinossauro? Isso o Hurley fala pro Jack e depois o Rodrigo Santoro fala com a esposa fala assim, a gente não tá no Jurassic Park. Só que essa ilha onde foi filmada a série é a mesma ilha do Jurassic Park. Se você ver, tem até uma cena que mais pra frente, nesse mesmo capítulo, que o Jack, a Kate e o Charlie vão atrás da cabine do piloto, que dá pra ver aquela colina, assim, aquela montanha, aonde no filme o Alan com Alex e o Tim correm daquela manada de dinossauro. Então é bem legal isso, porque eles fizeram uma piada sobre uma coisa fingindo que não era real, mas que realmente faz parte tá ligado com a série, né? E nesse momento da aparição do monstro da fumaça, né? É o grande primeiro mistério da série, né? O que é essa fumaça preta? O que é esse barulho primeiro, né? Aí depois a gente descobre que é uma fumaça preta. Aí depois a gente descobre que ela rastreia a mente das pessoas. Aí depois a gente descobre que ela está se passando por pessoas mortas para manipular as pessoas. E aí a gente descobre que ela não consegue ultrapassar uma cerca invisível que tem na ilha. E aí no final a gente descobre que ela se passou pelo Locke para manipular o Ben a matar o Jacob. E que agora ela quer matar todos os candidatos a substituto do Jacob. Então basicamente essa linha do tempo aí da fumaça preta. Já estou explicando para quem não entendeu ou tinha alguma dúvida. A fumaça preta é isso, simplesmente isso. E aí entra o primeiro flashback da série, mostrando o Jack no avião, né? Então já mostra que ele recebeu a garrafinha da aeromoça, ele guardou no bolso, então tudo vai se encaixando. E a Rose estava do lado dele, e o Charlie passou por ele, e logo depois a aeromoça foi atrás dele, do Charlie, né? E essas histórias todas vão se cruzar
nos 3 flashbacks que são mostrados no episódio piloto, que é o episódio 1 e 2 juntos. E a Rose já cita o Bernard nessa primeira cena também. Então, assim, esse episódio, esse flashback, ele já dá a entender que mais ou menos o que vai ser a série, porque nos 3 flashbacks mostrados, a gente vê 3 pontos de vista diferentes. E isso acontece várias vezes na série. A gente vê a mesma situação por pontos de vista diferentes, né? Na segunda temporada tem a cena da escotilha, que a gente vê o Jack, o Locke e a Kate tendo pontos de vista diferentes em 3 capítulos diferentes também dessa descida na escotilha. Lá na frente, na 5ª temporada, tem um encontro fora da ilha do Sayid, da Sam, da Kate e do Jack. E a gente vê o ponto de vista de cada um também depois daquele dia. Então, isso acontece várias outras vezes ainda na série, né? Isso é interessantíssimo, porque a gente volta num outro ponto pra gente ver que não é bem assim. E também nessa época do Lost teve um filme que o ator que faz o Jack, o Matthew Fox, ele fez chamado Ponto de Vista, que o filme basicamente é um remendo de vários momentos da mesma situação, visto por ângulos diferentes. Então ele mostra um pedaço com aquele ponto de vista, volta no tempo para mostrar outro pedaço, volta no tempo para mostrar outro pedaço, como se fosse um quebra-cabeça. Então acredito que o Lost é isso em 121 capítulos, né? Basicamente esse conceito. Outra coisa também que a gente vê depois que a gente já sabe é os números que o Hurley ganha na loteria: 4, 8, 15, 16, 23 e 42. E eles já estavam aparecendo desde o começo da série, sendo que esses números só são mostrados pra gente no episódio do Hurley, se eu não me engano é 19 dessa temporada. Só que na cena que o Jack tá no avião conversando com a Rose e ele levanta pra ir no banheiro, a gente já vê o número 23 logo atrás da cabeça dele, porque ele tá na poltrona 23. E aí a gente, depois reassistindo, a gente pega um monte de momentos onde esses números já foram citados, como o voo 815, o portão que o avião saiu do aeroporto. Então também ficou, eu lembro que na época que a série passava, né, nessa época aí do Orkut e tal, e as pessoas diziam, caramba, eu vi o número em tal momento. Então tinha toda uma conspiração e muitas teorias sobre a origem desses números, que a gente já sabe que nada mais é do que a sequência dos últimos candidatos ao Jacob, né? A substituição do Jacob, que o Sawyer vai encontrar a caverna com a lista, um número ligado ao nome da pessoa. Essa cena da turbulência, que a aeromoça Cindy vai atrás do Charlie e logo depois solta o aviso para colocar o cinto de segurança. E essa mesma coisa a gente vê sob 3 pontos de vista diferentes. A gente vê primeiro pelo ponto de vista do Jack, depois no ponto de vista do Charlie, que ele vai mostrar ele correndo pro banheiro. A gente vai ver a aeromoça realmente pegando o telefone e falando com os passageiros. E logo depois, quando tiver o ponto de vista da Kate, a gente vai só ouvir a voz dela no fundo. Então é interessante ver como que eles tiveram essa preocupação de fazer, né, o mesmo ponto de vista, sendo que a gente se liga com algum detalhe, né? E também isso cria, quando a gente vê uma personagem passando por 3 pontos de vista diferentes, isso causa na gente a querer, não sei se isso tem um nome original, né, para isso, se alguém já deu um nome para isso, mas quando tem um personagem ou uma situação ou um objeto num filme
que a gente vê vários pontos de vista dele diferentes e a gente tenta criar um raciocínio lógico. Qual que foi a trajetória desse personagem? Porque a gente já sabe que a aeromoça ficou na cauda do avião. Só que a gente viu ela passar pelo Jack, dar a garrafinha para ele de bebida. Ela foi atrás do Charlie na frente do avião. E quando ela fala com a Kate, quer dizer, quando a Kate ouve a voz dela no ponto de vista dela, logo depois é o acidente. Então, nesse momento aí, ela teve que ir muito rápido para a cauda, por algum motivo. E também quando a Rose fala sobre o Bernard, ela fica olhando para a parte de trás do avião, né? Como já querendo dizer que ele ficou na cauda do avião e logo lá na segunda temporada a gente vai descobrir que ele tá vivo ainda, né? Aos 24 minutos, logo depois desse flashback mostrando o ponto de vista do Jack sobre o acidente, a gente vê alguns personagens teorizando sobre o que era o barulho da fumaça preta. E também isso daí já é uma coisa interessante, porque quando a gente vê os personagens perdidos, com dúvidas, teorizando sobre um mistério, a gente, como telespectador, a gente fica tão curioso quanto eles. Então isso assim, foi uma estratégia muito inteligente do J.J. Abrams e de quem escreveu esse episódio, colocar os personagens para criarem teorias sobre o que estava acontecendo na série. Então isso ficou muito... Eu acho que isso desencadeou e os fãs pegaram isso e continuaram essa tendência que a série já fez meio que subliminarmente, sabe? E também o Hurley fala assim, tecnicamente a gente não sabe nem se é uma ilha. Olha o nível de loucura, né, cara? Porque realmente não sabe se é uma ilha. O ponto de vista dos personagens, eles são muito restrito, eles ficam nessa praia durante muito tempo, eles não entram muito na ilha, na mata, né? Então faz todo sentido. Eles só vão descobrindo as coisas lá pra frente, né? Aos 26h40 é onde a cena que eu falei que mostra a montanha que aparece no Jurassic Park no fundo, né? Essa montanha aí, quando o Jack, a Kate e o Sawyer... Não, Jack, a Kate e o Charlie estão andando pra ir pra cabine do piloto. E também, assim, o Lost, ele tenta justificar muito a atitude das pessoas. Então, o Charlie se oferecer para ir até a cabine do piloto, não foi só para ele ir passear. É que ele queria pegar a droga dele de volta. Então, todos esses detalhes, quando as pessoas falam assim, Lost é um seriado sobre uma ilha e tal. Não, é muito mais que isso. O Lost, ele tenta justificar o motivo por trás das atitudes de cada pessoa. Isso que é o mais interessante da série. Ele não fica só sobre os mistérios, ele vai... Por que o cara fez isso, entendeu? Ele se aprofunda muito mais. Quando o Charlie se apresenta para Kate, ele fala o anel segundo a turnê da Finlândia. Esse anel dele, ele tem uma importância na série também, porque na terceira temporada o Charlie, antes de nadar até a estação lá, como é que é o nome? O espelho, ele deixa o anel para Claire, né, no berço do bebê. E em outro momento mostra como que ele pegou esse anel com o irmão dele. Então assim, também é outra coisa interessante. Eles sempre fazem essa mesma coisa que eles fizeram com a aeromoça, de mostrar ali em pontos diferentes e a gente tendo que criar uma linha do tempo para isso, eles fazem com objetos. O anel é um deles. Quando o Jack encontra o piloto na cabine e o piloto pergunta quantas pessoas sobreviveram, o Jack fala 48. 4 e 8 já são dois números da sequência do Hurley também. E no momento que o Jack encontrou o piloto, ele pergunta quanto tempo passou desde o acidente, e 16 horas. 16 também é um número do Hurley. Esse momento também a série faz um mistério sobre
o que o Charlie foi fazer no banheiro. Ele fala que foi vomitar, né? Mas é um mistério que... Existe no Lost, assim, os mistérios longos, né? Os grandes mistérios. E esses mistérios menores, que são respondidos em poucos capítulos, né? Começa em um, no próximo capítulo já responde, ou na própria temporada. Mas tem os mistérios principais, que é o que é o urso polar, o que é a fumaça preta, o que é a francesa, como que ela chegou lá, como que o navio Black Rock chegou. Tem esses mistérios principais. A Dharma, Escotilha e tal. Mas tem um monte de mistérios pequenos que eles são respondidos muito rápido, né? Então, às vezes as pessoas nem percebem que a série cria mistérios que são desenvolvidos e explicados muito rápido. Não é só sobre esses mistérios principais. Aos 38 minutos também, quando a Kate fica sozinha na selva, depois que a fumaça mata o piloto, e ela sai correndo, aí é o momento onde ela faz a contagem de 1 a 5, que corresponde com a história que o Jack contou pra ela, de quando ele operou a menina, e ele contou até 5. Então, acho que muita gente não percebeu que era referente a isso daí, né? E assim, esse primeiro capítulo, se parar para analisar, ele respondeu praticamente todas as perguntas principais durante a série. Porque esse primeiro capítulo, o principal mistério é o que é a fumaça preta. E isso foi respondido na série, né? Agora, assim, o que a gente tem que interpretar é sobre o motivo pelo qual o monstro matou o piloto, né? Que talvez ele seria a única pessoa que pudesse orientar eles a sair da ilha, né? Isso realmente não foi explicado, mas é uma coisa interpretativa, né? Por que a fumaça preta mataria o piloto? Então é basicamente isso, por enquanto. Primeiro capítulo, Lost. Foi uma geral aí sobre praticamente todos os personagens, essa primeira metade. Porque assim, o episódio piloto, ele não é só esse primeiro capítulo, ele é o primeiro junto com o segundo. Tanto que se você vê o título, é piloto parte 1 e piloto parte 2. Então, assim, eles deixaram metade do episódio para falar sobre o Jack, principalmente, e a próxima metade para apresentar mais dos outros personagens. E aí a gente vai ver o contrário. Os outros personagens vão aparecer bem mais.